estamos no nosso terceiro bloco do programa Fé e Vida hoje, com a presença de Dom João Justino. No bloco anterior nós estávamos falando um pouco aqui da preocupação da CNBB com a dimensão missionária, esse pensamento que a gente percebe muito intenso na vida e no ministério do nosso Papa Francisco. E o senhor Dom Justino falava da experiência da Diocese de São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira era o primeiro ponto, se o senhor quiser pode concluí-lo, para a gente dar continuidade à nossa Fiz conversa. referência a São Gabriel da Cachoeira por ser uma realidade que eu conheci um pouquinho. Fiquei lá 10 dias e pude perceber o desafio da presença da igreja na Amazônia. Embora ali tenha exemplos muito bonitos de uma presença historicamente já bastante solidificada, com a presença dos salesianos há mais de 100 anos naquela região. O outro exemplo que eu queria trazer é a proclamação do Ano Nacional do Laicato. Sim. Foi uma decisão que os bispos tomaram em 2016, quando foi publicado o documento 105 sobre os cristãos leigos e leigas, sal da terra e luz do mundo, sujeitos na igreja, na sociedade, a proposta de fazer no ano de 2018 um ano dedicado ao laicato. Por que um ano dedicado ao laicato? Ora, na expressão do Papa Francisco, a grande maioria dos fiéis são leigos e leigas. São leigos. Nós bispos, vocês padres, também somos fiéis, mas somos ministros ordenados. Não somos melhores do que os leigos. O que caracteriza a nossa relação com os leigos é que o nosso ministério, o sentido da nossa ordenação é exatamente estar a serviço dos leigos, da comunidade eclesial. É uma dimensão, portanto, profundamente diacônica, vamos usar essa expressão, né? Que lembra o serviço expresso sobretudo no diaconato, mas também na vida do presbítero, sobretudo, né? Vamos dizer assim, no conjunto das três ministérios, o presbitério, o diácono, o presbítero e o bispo. Então, a chamada ao Ano Nacional do Laicato foi um modo de incentivar a igreja à valorização dos leigos e leigas, que são, nesse sentido, profundamente missionários. Porque essa grande maioria do laicato, onde está? Nós podemos dizer assim, esse povo todo que participa das nossas celebrações, dos nossos grupos, dos nossos encontros, das nossas assembleias, eles estão, nesses momentos, reunidos, mas logo em seguida vão para o mundo, vão para as suas famílias, vão para o seu trabalho, é um motorista de táxis, é um médico, é um professor, é um administrador, outro trabalha com gari. Então, as pessoas vão para a sua vida educador, mais concreta. artista, exato. E aí vai. E ali é o lugar, portanto, de que esses irmãos leigos e leigas vivam o seu testemunho, né? Aí volta aquela noção, o testemunho vivido por gestos e por palavras. Por gestos e palavras. E a igreja no Brasil tem, vamos dizer, essa profunda sintonia com o projeto de uma igreja missionária e, sobretudo, a valorização dos leigos e leigas. Dom, aí o senhor entrou no assunto do Ano do Laicato, e antes da gente dar continuidade, eu gostaria, por exemplo, de repente o senhor pudesse nos dar um alerta enquanto cristãos batizados e aí para o clero e para o povo de Deus. Eu tenho a impressão, Dom, que na igreja, historicamente, nós temos muitas vezes as pessoas vivendo aquela experiência mais romântica da fé. Olhem, por exemplo, a dimensão missionária com um óculos muito romântico, né? E quando, por exemplo, nós somos chamados à santidade, a santidade passa pela realidade. E nós somos chamados a colocar os pés no chão. Eu não me esqueço, por exemplo, de São Luís Orione, um padre italiano que foi fundador de uma congregação onde eu iniciei meus estudos rumo ao sacerdócio. Ele foi o fundador dos Orionitas. Num determinado momento, ele na adolescência, ele gerou um movimento curioso. E ali ele foi missionário, porque ele deixou o recado, que é lembrado até hoje. Ele viu muita gente ali, até no boteco,
Tinha uma turma no boteco fazendo uma farra. E era dia e horário mais reservado para rezar. E ele, garoto, ficou incomodado. Então ele pegou um galho de pau de árvore. E ele, para incomodar todas aquelas pessoas, ele passou arrastando rapidamente aquele galho de árvore, gerando uma poeira enorme ali, na região que ele morava, que era Tortona, na Itália, e depois questionaram por que ele estava fazendo aquilo. Ele estava dizendo assim, é porque as pessoas estão cuidando muito mais de seus interesses pessoais e estão se esquecendo de Deus. Ele estava ali, de fato, deixando um recado. E eu vejo que hoje, por exemplo, nós temos no dia a dia da igreja muitas expressões dentro de grupos e segmentos e movimentos, e às vezes até entre nós no clero, por exemplo. Eu me lembro que quando eu estudava para ser sacerdote, quando se falava em fazer missão na África, às vezes a expressão era tão romântica, e às vezes a gente não para prestar atenção de que, na verdade, ser missionário, ser cristão leigo, leiga, se comprometendo com o seu batismo, é colocar os pés no chão, ver as realidades de sofrimento e aí tentar, de fato, dar sentido de Deus pelo anúncio da palavra, né? Você poderia fazer uma apreciação para nós desse ponto? Sim. O que nós vemos é que, às vezes, a compreensão de missão, numa perspectiva mais tradicional, significaria sair do nosso país, ir a uma realidade onde o Evangelho ainda não chegou. Ora, isso também é necessário, se chama de missão ad gentes, missão bem voltada para povos e regiões onde o cristianismo precisa ser anunciado. Mas nós temos essa missão cotidiana, temos essa missão que se dá a partir do contexto da nossa experiência de vida. Então pode ser que o meu vizinho tenha necessidade, seja um destinatário de ações minhas, capazes de tocar o coração dele para que ele reviva sua fé, caso seja cristão, ou, não sendo cristão, que perceba a beleza da experiência da fé cristã. De tal modo que aí a gente entende por que todo mundo é missionário. Sim. Não só aquele que sai para uma outra região. O exemplo que você traz de São Luís Orione fala exatamente de um artifício que ele encontrou para provocar as pessoas. Isso é muito próprio dos santos e também dos missionários, né? Encontrar modos de chamar a atenção positivamente das pessoas para algo que é maior. Às vezes as pessoas estão muito ocupadas em cuidar de si próprias. E é isto que se define pelo Papa Francisco como autorreferencialidade. A pessoa só olha para si. Interessante. Então, abordado esse assunto, como é que o senhor deseja esse movimento missionário na igreja e vivendo aí o ano do laicato? Nós temos na nossa arquidiocese uma realidade bastante rica que nos desafia a uma percepção mais acurada daquelas situações em que a nossa presença precisa ser mais destacada. Eu rapidamente diria, nós temos muitas comunidades rurais, temos que delas cuidar muito bem. Nesses dias recebi um videozinho de 15 segundos feito pela comunidade São João Batista de Mansinho, no município de Grão-Mogol. A comunidade reunida na sua pequena capela, dizendo, fizeram um vídeo gravando, Dom João Justino, nós aguardamos a sua visita. Então, esse vídeo se torna uma expressão muito bonita para dizer do apelo dessas comunidades, mas também do meu desejo de ir ao encontro de todas as comunidades rurais. E animar o clero, os leigos, que precisamos cuidar das comunidades rurais. E na cidade de Montes Claros e em outras que são um pouco maiores, nós temos o desafio da realidade urbana, né? Tem as suas complexidades. Somos uma igreja bastante rica, com muitas expressões. É por isso que pensamos a celebração da Paz e da Unidade, no dia 25 de novembro, no ginásio poliesportivo, como momento de congregar representações de todas as paróquias, de todos os movimentos, associações pastorais, grupos, para celebrar essa consciência. Em Cristo somos todos irmãos. E a missão que Cristo nos confiou, não confiou apenas ao bispo, aos padres,
confiou a todos nós, leigos e leigas, ministros ordenados. É a Igreja Viva Celebração de da Montes Paz e da Claros. Unidade. Tem até na nossa última revista, né? Exatamente. A última revista, a contracapa, traz... Você pode... Né, O Maurício vai registrar convite aqui para nós esta imagem, para a gente... O senhor pode continuar falando. Sim, a celebração está sendo preparada. Aqueles que vão participar já devem ter tido contato nas suas paróquias, porque é preciso ter em mãos o bilhete de ingresso, né? Na verdade, uma pulseirinha que foi preparada para organizar a entrada no ginásio poliesportivo, que tem um limite de número de pessoas. Como é um evento arquidiocesano, é preciso garantir que todas as paróquias, comunidades pastorais estejam representadas. Tem uma representatividade, né? Até o desejo é que fosse aberto, né, Dom? Mas pela falta Como ainda não temos uma estrutura, um ambiente assim, que favoreça. É no dia 25, domingo, 25 de novembro, festa de Cristo Rei, a partir das 12 horas, meio-dia, teremos inclusive a sua participação, né? Você está colaborando conosco na parte cultural do evento, que terá a celebração eucarística às 15h30, com a participação de todo o clero. Dom, o laicato, como o senhor percebe o laicato na Igreja de Montes Claros e como viver o ano do laicato com essa celebração forte da paz e da unidade no dia do Cristo Rei, que é o dia 25 de novembro próximo? Como que o senhor se sente nesse momento, chegando na diocese, encontrando esse laicato aí tão plural, né? É um laicato muito vivo, tem muitas expressões de participação, de pertença, de compromisso com a vida da igreja local. Se nós começarmos a elencar todos os grupos, né, de leigos que atuam, pensemos no número grande de catequistas, de ministros ligados à liturgia, pensemos naqueles que estão nos conselhos, nas pastorais do batismo, da família, nas muitas pastorais sociais, nos grupos de círculos bíblicos, grupos de oração, pastoral universitária, pastoral da educação. Você vai descobrindo muita gente que encontra tempo na sua semana, no seu dia, para fazer, né, para operar, fazer algumas coisas à luz da fé, a partir da experiência da fé. E é um grupo que eu poderia dizer assim, não temos como contar, porque é um grupo muito grande, muito expressivo. Certamente, enquanto nós estamos aqui, nesse diálogo, nesse programa, que chega à casa de tantas pessoas, quantos são os leigos que estão fazendo algo em razão da fé? Quantos estão, por exemplo, nas capelanias, nos hospitais da nossa cidade, visitando os enfermos, levando a Eucaristia? Ai da igreja se não fosse o trabalho dos leigos. Né? A missão acontece, sobretudo porque existe essa comunhão entre ministros ordenados, repito, diáconos, padres e bispos, com os leigos e leigas que abraçam a mesma causa de servir o Evangelho. Então vamos pedir as bênçãos de Deus sobre todos eles e sobre todos nós, né, Dom? Para que a gente possa, de fato, continuar sendo uma igreja em movimento no interior da igreja, como a Arquidiocese de Montes Claros, que é essa porção do povo de Deus tão rica aqui no norte de Minas. Quero lembrar você que nos acompanha, antes de terminar o nosso programa, quero até pedir ao senhor para fazer a oração final e dar a bênção, Dom. Mas eu quero lembrar que o Dom Justino também é comunicador, né? E um grande comunicador, inclusive antes do programa. Quando o programa vai ao ar aqui, alguns minutos antes, vocês têm a mensagem com o Dom João Justino do Salmo, geralmente refletido, um material produzido pela TV Horizonte, né? Retransmitido pela Canção Nova e também aqui pela nossa Vim TV. Muito obrigado pela presença do senhor. É uma alegria poder, junto com o senhor, falar daquilo que é próprio da nossa igreja e ajudar o nosso povo a se fortalecer na fé. Por favor, Dom, faz a oração para nós e dá a bênção para o povo de Deus e a bênção da água. Ó Deus de bondade e de misericórdia, nós vos louvamos e agradecemos pelo dom da vida de todos os leigos e leigas que, fundando a sua fé no batismo que receberam, tornam-se missionários e missionárias nesta extensa
nesta extensa parte do nosso estado de Minas Gerais, a região norte, especialmente nossa arquidiocese de Montes Claros. Abençoai-os, abençoai todas as famílias da nossa igreja local, abençoai a todas as famílias e todos os irmãos e irmãs que estão nesse chão norte mineiro. Nós vos pedimos também que abençoeis esta água que os irmãos colocam diante da TV, no copo, que ela recorde o batismo. Recordando o batismo, recorde o nosso compromisso de crescer em comunhão convosco e de servir a vós junto aos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, vamos nos encontrando aqui na Vim TV. Até mais. Deus lhes abençoe. Obrigado, Dom Justino. Eu aqui agradeço.